Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Hoje, dia 1º de fevereiro. E o que significa esse 1º de fevereiro? Significa que hoje, então, tem a grande largada no Congresso Nacional para a posse dos novos congressistas, ou seja, os novos deputados eleitos, os novos deputados federais e também os novos senadores. Já iniciou a posse, aqui eu estou no horário de Mato Grosso, né? No horário de Brasília, que começou às 10 horas, né? Então, já está, assim, encaminhando o empossamento, então, desses novos congressistas. Como será daqui para frente, né? Eu quero apresentar aqui para vocês, aí eu vou ter como base aqui um artigo muito bem feito da jornalista Tereza Cruvinel, que ela é do 247, uma excelente analista, né? Eu vou ler aqui para vocês o que a Tereza Cruvinel diz a respeito de tudo isso, tá? O que ela está pensando, né? Qual as previsões, as perspectivas e tudo mais em meio a esse jogo que inicia a partir de hoje, tendo em vista porque o presidente Lula, ele vai depender e muito do Congresso Nacional. Ele vai depender muito. E olha, e é bom que a gente já tenha muito claro e muito evidente, que vocês já sabem muito bem, que esse Congresso agora, né, nós vamos ter um cenário diferente, inclusive diferente do que foi o anterior, né? Quando nós tivemos aí o Bolsonaro no poder. Porque o que eu estou querendo dizer? Vocês sabem muito bem que tem uma maioria aí de ultraconservadores, tá? Tanto na Câmara Federal quanto no Senado, e que isso daí não vai deixar de ser uma pedra no sapato de Lula. Ou seja, é agora que a habilidade de Lula vai ter que, né, essa grande habilidade, esse grande jogo de cintura para poder conseguir, né, conseguir ter uma boa relação, por exemplo, um bom relacionamento com esse Congresso que está aí e com um grupo aí que vocês já sabem muito bem, não é um grupo pequeno, que são bolsonaristas, né? São bolsonaristas de carteirinha, que é bom que a gente diga isso. E que alguns que estão ali já deixaram muito claro e muito evidente que eles vão fazer de tudo para poder não deixar que o Lula governe, tá? Não deixar que o Lula governe. E vocês sabem muito bem que o Bolsonaro, ele não foi enterrado, né? O Bolsonaro e até o bolsonarismo não acabou, ainda estão vivas aí, até porque o grande comandante, que é o Bolsonaro, ainda está sobrevivendo, né? Está lá nos Estados Unidos, né? Não está aqui no Brasil, né? Mas ele continua mandando todo o seu recado, assim como ele mandou o seu recado, por exemplo, para o Valdemar da Costa Neto, né? No caso, em apoio ao seu candidato no Senado. A grande aposta do Bolsonaro é que o seu candidato vença lá no Senado. Mas então eu vou partir aqui agora, tá, para a análise da Tereza Cruvinel, que é muito boa, tá? E dependendo a gente faz os comentários durante a leitura do texto. Vamos passar então agora, tá? A leitura do texto. Então está aqui, o jogo político agora vai começar, segundo a Tereza Cruvinel. É com a posse do novo Congresso e a eleição dos presidentes que o jogo começa, diz Tereza Cruvinel, apontando desafio para a reconhecida habilidade de Lula, né? Que nós temos aqui
o Lira, né, que é o atual, né, o presidente da Câmara Federal, e o Pacheco, né, o Rodrigo Pacheco, do outro lado aqui, que é o atual presidente lá do Senado. Arthur Lira será eleito hoje presidente da Câmara por quase unanimidade e sua aliança pragmática com Lula deve funcionar. Essa é uma previsão da Tereza, né? Tomara, né? Mas nas últimas horas, o receio de uma zebra no Senado fez o governo arregaçar as mangas em favor da reeleição de Rodrigo Pacheco. A improvável, mas quase impossível eleição do bolsonarista Rogério Marinho seria um complicador e tanto. Ontem à noite, os governistas contavam 45 votos a favor do atual presidente do Senado. Uma margem apertada quando são necessários 41. A noite avançou ontem com a luz amarela piscando. A luz amarela piscando, né? E não é só o bolsonarismo que infla a candidatura do Rogério Marinho. Um outro fator é a insatisfação de alguns senadores com a influência de Davi Alcolumbre na casa, a quem Pacheco é grato por ter viabilizado sua primeira eleição. O fato de 2 senadores do PSD e 2 do PSDB apoiarem o bolsonarista é sintomático. Olha para onde o PSDB está, né? Pacheco deve vencer, mas se Marinho tiver uma votação expressiva, algo mais que 35 votos será sinal de que o Senado vai dar trabalho. Então, já é uma sinalização aqui da jornalista, né, da Tereza, tá? Que mesmo o Pacheco vencendo, mas a expressão, né, ou seja, um voto expressivo, ou seja, um ganho expressivo do bolsonarista, no caso do Marinho, né, significa que vai dar muito trabalho. Isso é verdade, né? Tá. A disputa no Senado desarrumou até mesmo o jogo na Câmara, onde Lira fechou uma aliança que vai do PT ao PL. Nas negociações finais de ontem para a composição da mesa, o PT acabou se conformando com a indicação da deputada Maria do Rosário para a segunda secretaria, e não para a primeira vice-presidência ou para a primeira secretaria, como o partido desejava. O PT desejava que a Maria do Rosário, no caso, né, ela pegasse pelo menos a vice-presidência, quer dizer, pegasse um cargo maior, né? Mas, devido às negociações, isso não foi possível. A garantia da presidência da Comissão de Constituição e Justiça para o deputado petista Rui Falcão foi uma vitória, mas Lira favoreceu os partidos do Centrão na composição geral da mesa, talvez em troca de alguns votos no Senado. A primeira vice-presidência ficará para Marcos Pereira, republicanos. A segunda vice para Sóstenes Cavalcante, que é do PL. A primeira secretaria para Luciano Bivar, do União. A terceira para Júlio César, PSD. E a quarta para Lúcio Moschini, do MDB. A segunda secretaria, como já dito, para a petista Maria do Rosário. Uma mesa muito conservadora, ou seja, ficou com a segunda secretaria, né? Em busca da maioria parlamentar, Lula repartiu o ministério com um grande número de partidos, buscando espelhar a frente ampla que o apoiou. Nele estão, além dos partidos de esquerda, MDB, PSD e União Brasil. Mas é agora, com o início do jogo, com as primeiras votações, que ele saberá com que base poderá mesmo contar. O MDB não é uno, o PSD também não. E o União Brasil tem dito que será independente. O desgaste de alguns ministros, como já apontou aqui Luiz Costa Pinto, combinado com o resultado da disputa no Senado, pode exigir mudanças no ministério mais cedo do que o esperado. Mas Lula talvez aguarde o primeiro teste da base em votações para fazer este movimento. Muito em breve, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve enviar uma proposta e abrir as negociações sobre a reforma tributária. Lira declarou ontem que ela será o primeiro ponto da agenda econômica na Câmara.
ficando a definição de uma nova âncora fiscal para o segundo momento. São matérias complexas, às quais se juntam as medidas provisórias já editadas por Lula, alterando a estrutura do governo. Dino também apresentará em breve o pacote da democracia. E outras matérias virão com a dinâmica do governo. O dia de hoje dará início ao jogo entre governo e Congresso, que pautará em grandes partes nossos próximos 4 anos. Está aqui, então, excelente, né, análise, né, da Cruvinel, tá? Bom, pelo que vocês, então, estão notando aí, a coisa não vai ser fácil, tá? A conjuntura, pessoal, é outra. A conjuntura é outra. O Bolsonaro, quando ele foi em 2018, ele teve uma maioria, né? Ele conseguiu uma maioria no Congresso. Esse é o grande problema. O Lula, ele não conseguiu essa maioria. Quando eu estou falando não conseguiu, de partidos, né, coligados, o próprio PT, não conseguiu eleger assim, uma grande maioria. Então, isso significa que a governabilidade, né, todos os projetos políticos, né, proposto por Lula, projetos sociais, tudo isso que nós já sabemos, não vai ser muito difícil. Não vai ser muito fácil. Vai ser difícil. Não vai ser muito fácil, vai ser difícil. Mas o que se conta muito é com essa habilidade, não só de Lula, mas do grupo que está junto com Lula, né? Que são pessoas que sabem negociar, que sabem conversar, que sabem, inclusive, fazer esse jogo político muito bem. E a gente vai ter que contar com isso. Vamos ter que contar com isso, né? Se Lula conseguir, pelo menos, ganhar essas eleições, né? O Arthur Lira, segundo que consta, já está beleza, né? Lá na Câmara Federal. Já o Pacheco, no Senado, tem um pouco a Tereza aposta que o Pacheco será eleito, talvez não com uma vantagem grande, né? Talvez uma pequena, né, margem aí de vantagem. E que isso pode mostrar dificuldades também, né, em relação a isso. Vamos, então, aguardar a eleição da mesa diretora e tudo mais, ali, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, vai ser a partir das 16 horas, né, horário de Brasília. Vamos acompanhando e vem aqui, né, você que acompanha aqui o canal, se inscreva, tá? Dê o seu joinha, que isso vai ajudando cada vez mais aqui no crescimento desse canal. Grande abraço e até a próxima.